RIC Mais Notícias. Daqui a pouco, a partir de 7h20 da manhã, entrevista com o candidato ao governo do Paraná, João Arruda, do MDB. Nós abrimos o jornal de hoje falando da nova estratégia do PT para esta eleição presidencial. No momento em que se aproxima o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, que vai declarar Lula inelegível por afrontar a ficha limpa, o PT cria outros factoides para tentar atrapalhar a compreensão do eleitor. Num momento de fake news, em que todos nós devemos estar atentos às notícias falsas, o PT pega um pequeno fato que é verdadeiro e transforma numa fake news. O Comitê de Direitos Humanos da ONU editou um parecer, um documento mostrando preocupação com a situação democrática do país no que toca à prisão de um ex-presidente da República. Nada a ver a respeito do processo em si. Mas o PT pegou isso e fez disso um cavalo de batalha. Conta aí, Mark. Exatamente, Daniel. Os advogados do ex-presidente Lula, a defesa dele, Cristiano Zanin e Valesca Martins, visitaram o petista na sede da Polícia Federal, no bairro Santa Cândida, onde ele está preso desde abril, e disseram que é obrigação do Brasil acatar a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU sobre Lula nas eleições. Segundo a advogada Valesca, o documento exige que Lula participe do pleito. Exige que ele participe das eleições presidenciais, mas também que ele possa exercer todos os seus direitos políticos. Ele está muito feliz. No documento, a ONU solicita que o Brasil garanta direitos políticos de Lula na prisão e não o impeça de concorrer na eleição. A manifestação ainda pede que o ex-presidente, abre aspas, desfrute e exercite de seus direitos políticos como candidato nas eleições, incluindo acesso apropriado à imprensa, fecha aspas. Segundo o advogado Cristiano Zanin, o país é obrigado a aceitar a manifestação. Essa é uma decisão obrigatória, é uma decisão que o Brasil tem que cumprir. O Brasil se obrigou, o Brasil soberanamente se obrigou perante o mundo a aceitar a jurisdição do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Então, uma liminar desse órgão internacional tem que ser cumprida, é obrigatório. O Brasil, inclusive, fez um processo legislativo, aprovou por um decreto legislativo o pacto facultativo da ONU. O país pode ou não aderir a esse protocolo. E na medida em que o Brasil aderiu, ele se vinculou. A solicitação vai ser avaliada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso. Segundo Zanin, já existem decisões anteriores de Barroso reconhecendo a credibilidade desse órgão. É importante ressaltar que existe um material farto, tanto doutrinário como também precedentes dos tribunais brasileiros, inclusive do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a obrigatoriedade de uma decisão proferida por uma Corte Internacional de Direitos Humanos, como é o Comitê de Direitos Humanos da ONU. O próprio ministro Luiz Roberto Barroso, inclusive, cita em decisões de sua autoria, reconhecendo a importância e a credibilidade que tem que se dar àquele órgão internacional. Na avaliação do Ministério Público Federal, a solicitação é precipitada e irrealizável, porque possui uma condenação criminal confirmada em segundo grau. Segundo o advogado Horácio Montesquieu, especialista em direito constitucional, não existe a chance de Lula concorrer, já que para assumir o cargo de presidente é preciso estar com todos os direitos assegurados. Olha, o presidente eleito, ele deve estar com todos os seus direitos políticos garantidos. No caso do presidente Lula, ele não terá nem sequer a possibilidade de ser diplomado, porque ele não terá os seus direitos políticos devidamente assegurados, porque ele foi condenado em segunda instância. Bom, a gente ouviu aí o doutor Horácio Montesquieu, doutor em Direito Constitucional. A fala dele é sem nenhum tipo de reparo. Mas me permitam aqui discordar frontalmente, e aí o faço com toda a humildade do mundo como professor dessa matéria. O Brasil se vincula não ao Comitê da ONU, mas à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é corte, que é órgão jurisdicional.
E toda e qualquer análise a respeito de violação de direitos humanos no Brasil, há uma exigência de que se esgote toda a possibilidade recursal no ambiente interno. Não há de se discutir onde quer que seja direitos humanos, seja na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, seja na Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou mesmo uma opinião do Comitê da ONU a respeito de direitos humanos, enquanto não forem esgotados todos os recursos no âmbito interno. O doutor Cristiano Zanin faz disso, evidentemente, ele trabalha pela defesa do seu interessado, do Lula, do seu representado, faz disso uma grande fake news. Porque o que ele está dizendo, que já tem decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal. Sim, mas quando já está esgotado o processo dentro do Brasil. Você só pode postular questões de direitos humanos no ambiente internacional quando o seu judiciário já resolveu tudo e violou direitos humanos. E Lula não tem direito humano violado algum. Lula foi julgado como todos os outros réus do Brasil inteiro são. Então, essa tentativa do PT de embananar a eleição, de complicar a cabeça do cidadão que livremente vai votar, é uma falta de compromisso com o regime democrático que chega a doer. Porque, primeiro, não é verdade o que é alegado pela defesa do Lula. Não é assim que funciona o tema dos direitos humanos na esfera internacional. Não é assim. Quem tem razão é o professor Horácio Montesquieu, doutor em Direito Constitucional. Não há como Lula disputar a eleição, porque não possui condições, ele está inelegível. Há uma causa de inelegibilidade que atinge Lula diretamente. Quanto à postura dos direitos humanos, uma eventual condenação contra o Estado brasileiro só iria ocorrer por força de uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos e não do Comitê da ONU. Então tá tudo errado, é uma baita de uma fake news, não caia nessa. A eleição acontecerá com Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, como candidato do PT à presidência da República. No mais, é discurso para te enganar e para complicar o que já é bastante complexo, que é o cenário eleitoral brasileiro. Quando você não tem compromisso com a democracia e sim com o seu partido, vira nisso. É uma baita de uma fake news. Denis, só é importante assinalar que em maio, esse mesmo comitê da ONU se colocou contra o pedido de Lula para ser solto. A ONU falou que o Lula tem que continuar preso. Agora fez esse pedido para ele concorrer à eleição, mas a posição da ONU é que ele continue preso. Agora, como que alguém concorre à eleição dentro da cadeia, tem que perguntar para o pessoal do Conselho da ONU. Do Conselho da ONU. Então, você faz uma enorme de uma cena. Nós seríamos obrigados a cumprir como Estado brasileiro, nós seríamos obrigados a cumprir quando houvesse uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aí sim, é corte, órgão jurisdicional, nós seríamos forçados a tal cenário. Caso contrário, 7h13, o momento é do ouvinte na Jovem Pan. Nosso ouvinte Magnus, final telefone 1627, diz que o PT está fazendo com essa liminar pode ser considerado fake, na opinião dele. Também tem o Ayrton de São José dos Pinhais, final telefone 5707, dizendo que ele não acredita que a lei será cumprida, que todo mundo vai observar o Lula ser solto na sequência. Se você não acredita nisso, Daniel? Não acredito. O Ederson de Ponta Grossa dizendo que o PT se prende ao comitê para pedir Lula livre. Perguntar não ofende. Por que não se vê a mesma determinação e vigor jurídico em relação ao caos na Venezuela? Importante lembrar que o PT apoia Maduro e deixa bem claro que o que acontece lá é um golpe das elites, Daniel, contra o Maduro. Com Z. Exatamente. Tem a participação aqui também do telefone 9479, o Tobias Ferraz, dizendo assim: quero apelar para a Corte Americana e depois fazer chacota do Plano Ursal. O Plano Ursal é aquela brincadeira lá que... Maravilhoso esse Plano Ursal. Que o cabo Daciolo acabou caindo. Também tem a final telefone 7337, dizendo: vamos acatar um pedido da ONU para liberar um presidiário. E fala um monte de coisa que não dá para ler no ar aqui, viu, ouvinte? E, enfim, tá revoltado o ouvinte aqui. Denê, muita gente perguntando como é que entra na live. O endereço da nossa live mudou. Então tem que colocar lá youtube.com/RicMaisPR. Tudo junto. youtube.com/RicMaisPR.
você digitando isso na sua barra ali do seu navegador, já vai abrir aqui a nossa live. Se preferir, também tem o portal Ric Mais, que é ricmais.com.br/Jovem Pan. E um jeito diferente de você fazer sua pergunta aqui para o candidato, que daqui a pouco vai estar ao vivo conosco, é pelas redes sociais usar a hashtag VotaParaná. Tudo junto. Você também colocando essa hashtag, a gente consegue ver sua pergunta. E claro, pelo WhatsApp e pela live, você também pode mandar o seu questionamento. Isso em qualquer rede social, tá? Então, qualquer rede social. Então, eu vou entrar nas minhas aqui durante o intervalo. O Mark também, o Terribas também, com a hashtag Vota Paraná. Vota Paraná. Hashtag Vota Paraná. A gente vai fazer o break agora. Na volta, a entrevista com o candidato ao governo do Paraná pelo MDB, João Arruda. Você tem a sua pergunta? Pode usar, então, da hashtag Vota Paraná. Pode mandar a sua pergunta pelos canais aqui de comunicação, tanto o portal quanto o YouTube, ou pelo nosso tradicionalíssimo WhatsApp, 41 98504 5092. 98504 5092. Já voltamos. Você está ouvindo Ric Mais Notícias. Ric Mais Notícias. Ric Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Você sintonizado na Jovem Pan Curitiba, em cadeia com a Jovem Pan Cascavel e com a Jovem Pan Ponta Grossa. Estamos para o mundo inteiro em ricmais.com.br/Jovem Pan e no canal do YouTube, youtube.com/RicMaisPR. Você pode mandar a sua participação para cá, para a entrevista com o candidato João Arruda, do MDB, pelo WhatsApp 41 98504 5092. Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná. A credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. Você pode usar no Twitter, no Facebook e no Instagram, hashtag Vota Paraná. A entrevista terá duração de 20 minutos. A ordem da apresentação dos candidatos foi definida em sorteio numa reunião aqui no Grupo RIC, com a presença dos representantes dos partidos políticos. O candidato João Arruda é deputado federal pelo MDB, uma figura conhecida do povo paranaense, mas pela primeira vez ingressa aí numa disputa majoritária pelo governo do estado. O tempo começa a contar a partir de agora. Candidato João Arruda, por que o senhor entrou nessa? Bom dia. Bom dia, Denian. Bom dia, Mark. Bom dia, amigos da RIC. Aqui, nossos ouvintes, quero cumprimentar todos que participam do nosso debate. Na verdade, não acho que eu seja conhecido de toda a população paranaense. Eu sou conhecido como parlamentar, como deputado federal. Sou conhecido no meio político, por prefeitos, por vereadores, por lideranças. Mas agora me apresento como candidato a governador exatamente porque construí um plano de governo junto com o PDT. Nós construímos esse plano de governo juntos e me apresento para defender as teses que nós debatemos no período que antecedeu a campanha eleitoral. Eu não era candidato, nós tínhamos um outro candidato que defenderia esse programa. Como isso não deu certo, eu me coloquei como candidato a governador exatamente para defender essa tese. O MDB estava jogado nas cordas, sem um candidato, a composição era difícil, portanto, eu na convenção disse aos prefeitos e lideranças do partido que me lançaram candidato a governador, que caso não desse certo essa composição, ou que não tivéssemos um candidato próprio, eu seria candidato a governador. Honrei o meu compromisso com o MDB, mas sobretudo com o povo do Paraná, porque nós temos um melhor projeto e nós escrevemos juntos. Eu escrevi aquele projeto aquele plano de governo junto com o PDT. O candidato João Arruda é sobrinho do senador Roberto Requião, ex-governador do Paraná. Se o senhor for eleito, o modelo de gestão do seu governo vai reproduzir o modelo de gestão do que foram os governos do seu tio? Denian, você sabe que uma das características que eu mais admiro no Requião é a sua independência. Portanto, eu aprendi com o Requião também a ser independente. Eu tenho as minhas posições, eu tenho as minhas convicções, eu tenho os meus princípios. Votações diversas no Congresso Nacional, eu me posicionei diferente dele, mas ele tem muito a contribuir. Programas de governo que deram certo, ampliaram programas sociais importantes. A questão da micro e pequenas empresas eu quero fazer
o que nós tínhamos no passado e evoluir no sentido de progredir e oferecer mais incentivo para as empresas, trocar impostos por empregos do jovem, o primeiro emprego, além de outros programas importantes na educação, na saúde, que deram certo. Eu quero aproveitar as melhores cabeças e os melhores corações de todos os paranaenses. Nós tivemos bons ex-governadores. Nós tivemos o Paulo Pimentel, que foi responsável pela criação das universidades estaduais. Nós tivemos o Jaime Lerner, que tinha grande capacidade de planejamento urbano. E o Requião com a sua sensibilidade social. Eu quero unir o que tem de bom, o que aconteceu de bom no Paraná em todos os últimos anos, em um projeto só, que será executado a partir do ano que vem. Uma das marcas, e faço essa pergunta de uma maneira muito direta, porque essa entrevista não tem mimimi. No governo do Requião, o seu tio encheu o governo de parentes. A começar pelos irmãos do Requião, lá no Porto de Paranaguá, com o Eduardo Requião. Também seu tio Maurício Requião foi secretário de Educação. Alguns desses parentes voltarão a um eventual governo seu, ou o senhor desde já disse que essa turma não vai ao governo? Contratar parentes não está no meu plano de governo. Será um governo transparente, diferente do atual, que desligou o portal da transparência em janeiro desse ano. Ou não fizeram nada desde janeiro, ou simplesmente não prestam contas do que fizeram. Isso não é pauta do meu programa de governo, não pretendo acomodar pessoas ligadas a mim, tanto do ponto de vista pessoal, familiar, quanto amigos e correligionários. Será um governo enxuto. Eu quero, como eu disse anteriormente, eu quero aqui trazer as melhores cabeças, pessoas mais preparadas para governar o estado do Paraná, pessoas que tragam experiência, um modelo de gestão que já deu certo em outros governos e também pessoas que se apresentam como novos quadros administrativos do Paraná e do Brasil. Mas eu quero valorizar o que temos aqui no Paraná. Coisas que nós já fizemos no passado e coisas novas que precisam ser aprimoradas. Só que hoje é preciso consertar. O Paraná está quebrado do ponto de vista financeiro e a sua imagem em relação, do ponto de vista ético e moral, por conta dos desmandos do governador atual e do seu grupo político, o Ratinho Júnior, que era o seu secretário de desenvolvimento urbano, talvez um dos principais secretários, e da sua vice. Não posso falar mal aqui da vice, porque não tenho nada contra ela, é uma boa pessoa, mas era vice do Beto Richa. Eu represento uma candidatura de oposição, não a essas pessoas, mas a um modelo de gestão que não deu certo. Agora vai ser preciso consertar para que a gente possa, em 1, 2 anos, poder avançar no sentido de termos referência em educação pública, saúde, segurança pública, desenvolvimento social e desenvolvimento, o empreendimento, desenvolvimento econômico do Estado. Sobre desenvolvimento econômico, o senhor se vê um liberal no sentido de atrair investimentos? Porque no governo do MDB, o que terminou, os empresários sempre reclamaram de um ranço ideológico do governo Roberto Requião para fazer o Estado crescer. Criou-se até uma piada que tem um fundo de verdade, que Roberto Requião foi o melhor governador para o estado de Santa Catarina e não para o Paraná, porque muitos dos investimentos foram para o estado vizinho. Como será o seu comportamento nessa relação com o autoempresariado? O senhor citou aqui as pequenas e microempresas. E no que toca às grandes empresas que geram desenvolvimento e podem gerar empregos em maior quantidade? É preciso valorizar muito os empresários paranaenses. Aquilo que deu certo aqui, o agronegócio é uma referência que deve ser bem aproveitada aqui no estado. Eles precisam de segurança. Segurança para poder exportar, segurança para se apresentar, segurança alimentar, e nós precisamos estruturar isso na Secretaria de Agricultura para que eles possam ter conforto no dia a dia dos seus trabalhos. E, olha, eu entendo que esse modelo pode ser aplicado em outros setores empresariais do estado. Nós vamos promover o desenvolvimento econômico e dar todas as oportunidades para que essas pessoas possam crescer aqui no Paraná. Mais do que isso, eu, como deputado federal, junto com o deputado Mauro Mariani e o deputado Osmar Terra, que era ministro do Desenvolvimento Social do teu estado, do Rio Grande do Sul, nós desenvolvemos um trabalho através de uma medida provisória, uma proposta de medida provisória, para beneficiar as cidades com IDH baixo dos estados do sul do país. A exemplo do que existe no Nordeste, que perdia a população em algumas cidades com IDH baixo, é um ciclo vicioso. E conseguiram segurar com uma política de incentivo que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que não atinge os estados do sul,
com um plano de fomento de empresas que queriam se instalar nos seus estados, teriam que colocar os investimentos nessas regiões. E com isso receberam uma política de incentivo do governo federal através do BNDES, juros mais baixos, menos burocracia, e conseguiram segurar a população nessas cidades. E o mesmo nós queremos fazer aqui. Ainda não conseguimos fazer nos estados do Sul. É um desafio que nós temos. Mas lá no Rio Grande do Sul, pelo que tudo indica, o Sartori será o governador, o Mauro Mariani será o governador em Santa Catarina, eu serei o governador aqui no Paraná e juntos nós vamos buscar isso a nível federal. Mas enquanto isso não acontece, a minha proposta é fazer o mesmo aqui no Paraná, através da Agência de Fomento e através do BRDE. Para que a gente possa avançar e tocar em outros temas, eu quero lhe perguntar de uma maneira direta e quero que o senhor fale ao ouvinte da Jovem Pan sobre a citação do seu nome e de um assessor seu nas investigações da Operação Carne Fraca. O principal colaborador premiado desta operação, o Daniel Gonçalves Filho, em determinado depoimento ao juiz Marcos José Grey, da 14ª Vara Criminal Federal aqui de Curitiba, fez um relato que inclusive o senhor queria mais dinheiro. Citou o seu nome diretamente, o delator da Carne Fraca. Qual é o envolvimento, se é que há, e quero lhe dar a total tempo que o senhor achar necessário, para explicar a citação do seu nome num escândalo de corrupção como é a Carne Fraca? Não preciso de muito tempo para responder essa tua pergunta. Eu quero ser investigado. Eu quero que o inquérito seja aberto. Pelo que sei, não existe nem inquérito, ou corre em sigilo de justiça. Mas, muito estranho. Um delator que eu pedi a exoneração por ter um comportamento inadequado, recebi inúmeras denúncias e achacava pequenos frigoríficos delatar exatamente a única pessoa que pediu a exoneração do sujeito. Portanto, é preciso de investigação. Isso eu preciso não é nem para a política, para o processo eleitoral, para a minha participação na vida pública, é uma questão pessoal que me envolve e incomoda os meus familiares, os meus filhos, a minha mulher, e isso precisa ser investigado rapidamente. E o seu assessor, deputado João Arruda, que também foi citado lá pelo delator? O meu assessor errou na conduta, no comportamento, na maneira como conduziu algumas coisas. Não acredito que ele tenha desviado dinheiro ou tenha recebido dinheiro ilegal. Mas ele, na relação que ele estabeleceu informalmente com algumas pessoas ligadas ao Ministério da Agricultura, exatamente por conta de demandas que aparecem no gabinete parlamentar, e muitas delas acontecem diariamente em todos os parlamentares do Brasil. Continua sendo seu assessor ou o senhor pensou? Não, continua. Não continua. Marcos Souza, o que os ouvintes da Jovem Pan querem saber do deputado João Arruda, candidato ao governo do Paraná pelo MDB? Candidato, muita gente perguntando sobre os pedágios. Seu tio tinha uma frase forte sobre isso: baixa ou acaba, aconteceu nenhuma coisa nem outra. Sua posição sobre os pedágios? O modelo está ultrapassado. Nós temos o pedágio mais caro do Brasil, diferente de outros estados em que o pedágio foi implantado e temos valores mais baixos, tarifas mais baixas. É preciso rever isso. Agora nós temos a oportunidade pela primeira vez. Ninguém precisa se comprometer com baixa ou acaba, porque os contratos de concessão vão acabar em 2021. Alguém terá que tomar essa decisão, se renova ou não renova. Eu tenho uma visão muito clara. É preciso estabelecer um novo modelo, baixar as tarifas e que elas sejam justas e não devolver as estradas para a gestão federal. Só devolver estradas que a gestão esteja sob o Estado, sob responsabilidade do Estado, só devolver para o governo federal desde que exista investimento público a nível federal sem pedágio. Daí nós abrimos mão da gestão aqui do Estado do Paraná, do governo do Estado do Paraná nas estradas. Mas é preciso realmente rever esse modelo. E o paranaense vai ter que decidir se quem vai estudar o novo modelo, prorrogar, abrir nova licitação, novos contratos, sou eu, ou se é a vice do Richa ou o secretário de desenvolvimento do Richa, que é o Ratinho Júnior, os seus dois candidatos que se apresentam aqui na campanha eleitoral. Eu entendo que eu e a professora Eliana, que é minha vice, temos melhores condições para priorizar o interesse público. Candidato, muita gente aqui perguntando sua opinião sobre a Lava Jato. Estamos na terra da Lava Jato e o pessoal baliza a sua ideologia de acordo com isso. O senhor apoia a Lava Jato e o senhor acha que o Lula tem que estar preso ou não? Não é uma questão ideológica. A Lava Jato é motivo de orgulho para todos nós, exatamente porque estabeleceu uma nova cultura de boas práticas na política, na administração pública. Foi essencial para dar mais transparência
no plano de desenvolvimento do Estado, como através da política administrativa e também de dar transparência para o comportamento de parlamentares, de políticos em geral. Eu sou claramente favorável à Lava Jato como qualquer outra investigação. E a questão do Lula? A questão do Lula é a justiça que decide. Se ele está preso foi porque a justiça decidiu. Eu não posso interferir numa decisão da justiça. Tá certo. Muita gente perguntando também sobre a questão tributária. Como resolver o caixa do Estado? O arroxo fiscal foi um absurdo e nós temos visto isso em diversas áreas, não só em relação às pequenas empresas do Paraná. O ICMS do combustível, do querosene, que fez com que a gente perdesse voos regionais, isso atrapalhou muito o desenvolvimento econômico do Estado. E nós vamos precisar tratar do assunto previdência aqui no Estado. O fundo de previdência, ele foi arrebentado através do Richa e do Ratinho Júnior, que era secretário. Os dois trabalharam juntos no governo, e da vice também. Nós temos uma diminuição de repasse. Todos os meses, o governo estadual retira do fundo de previdência 140 milhões de reais para pagar inativos. Nós tínhamos superávit em 2014. A partir de 2015, só tivemos déficit. Nós tínhamos 8 bilhões em caixa. Temos um pouco mais de 6 bilhões hoje. Isso, em alguns anos, vai fazer com que o Paraná vire um Rio de Janeiro ou um Rio Grande do Sul. Porque nós não vamos ter dinheiro nem para tirar do fundo de previdência para pagar inativos e vamos ter que arcar com as despesas dos inativos. Não vamos ter dinheiro para a folha de pagamento. Portanto, nós vamos ter que cortar na própria carne, logo no início. Sentar com os servidores públicos, sentar com a equipe do governo, reduzir os investimentos durante um período, fazer uma revisão do custeio do Estado para capitalizar novamente o fundo de previdência, que é a garantia que temos não só dos servidores que receberão as suas aposentadorias, mas também de que o Estado não vai ter que arcar com esse custo futuramente, não vai precisar tirar do próprio caixa para fazer o investimento nos inativos. Nessa esteira tem várias perguntas sobre o tamanho do Estado, um deles é telefone 9206, também 9470, enfim, perguntando sobre privatizações. Tem alguma empresa pública que pode ser privatizada no seu governo? Nenhuma, nem a Compagás, nem a Copel, nem a Sanepar. Nós não vamos privatizar, nós vamos fortalecer essas empresas e os seus verdadeiros acionistas. É preciso tratar das tarifas com muita seriedade também. O meu projeto é a redução de tarifas ou congelamento. Existiu uma negociação através da agência do governo com a Sanepar e eles aumentaram a tarifa de água durante os próximos 6 anos. Começaram há 2 anos e serão 8 anos de aumento. É preciso rever isso. Agora, eu não sou radicalmente contra a parceria público-privada, mas o meu dever como governador do Estado é priorizar o interesse público. Candidato, a relação com o funcionalismo. Nós sabemos que todos os governadores, aí é sem exceção, sempre enfrentam dificuldade na relação com o servidor, porque o servidor batalha por mais salário, enfim. Como que o senhor pretende trabalhar a questão da relação com o funcionalismo e a eterna demanda por melhoria salarial? Relação verdadeira, relação honesta. Abrir o orçamento do Estado. A minha vice é uma professora. Ela vai chamar a APP sindicatos, professores, e eu vou dizer, olha, eu posso chegar até aqui. Mais do que isso, não posso. Ou não posso fazer nada. O problema na relação do executivo e do chefe do executivo com os seus servidores foi exatamente o descumprimento de compromissos estabelecidos. A database tem que ser critério, mas os compromissos são feitos pelo chefe do executivo. E o descumprimento causou um constrangimento e um desconforto muito grande nessa relação. Daí deu no que deu. Os professores em greve foram para a frente da Assembleia Legislativa, apanharam dos policiais uma relação que não trouxe benefício para ninguém, só prejuízos, sobretudo para a qualidade do ensino público, porque muitas crianças ficaram fora da escola. Na sua opinião, candidato João Arruda, quem é o melhor nome para presidir o Brasil? Que poderia, num eventual governo seu, trabalhar de uma maneira integrada com o Estado? Quem o senhor vai votar? Quem que o senhor acha que poderia... Meirelles é o candidato do MDB. O Ciro Gomes está na nossa chapa e tem o apoio do PDT na nossa coligação, também terá um palanque forte na nossa coligação. Eu tenho compromisso com o Meirelles, que ganhou a convenção, e é o candidato do MDB a presidente da República. Mas independente de quem seja o presidente da República, o governador tem que estabelecer uma boa parceria administrativa durante todos os anos de mandato, principalmente o estado do Paraná, que sofre tanto com a
questão financeira. Eu quero fazer isso. Você sabe, Denis, acompanhou de perto a minha eleição para coordenador da bancada. Eu tive apoio dos 33 parlamentares. No início, o Ricardo Barros era candidato a coordenador da bancada e desistiu para me apoiar. Eu tive o apoio dos deputados federais do PT, do PSDB, do DEM, do MDB, do PP. Tive apoio de todos. Eu tenho certeza, com essa característica que levo comigo, que é de ser conciliador e de ter um bom relacionamento com todos os partidos, diálogo aberto, nós vamos construir grandes parcerias com o próximo presidente da República e com o governo federal. Até porque eu, como deputado federal, trouxe durante esses mais de 7 anos de mandato, mais de 500 milhões de reais de emendas individuais, de emendas de bancada. A posição e o comportamento do parlamentar, a responsabilidade constitucional não é trazer recurso, não é executar, é legislar. Mas tratar do orçamento público a nível federal também é nossa responsabilidade. Aqui pelo Twitter, o Luciano Queiroz usa a hashtag Vota Paraná e pergunta o seguinte, sobre a geração de empregos. Ele conta que é de União da Vitória, que lá está o problema grande do desemprego, mas é claro, a gente estende a pergunta a todo o Estado. Como gerar empregos no Estado? É lá o problema da madeira, e um problema que nós enfrentamos em todas as regiões de estados, é que tem a indústria da madeira, a questão ambiental é um problema muito sério também, e o IDH acaba sendo muito baixo. Não é uma coincidência, é preciso realmente fazer um diagnóstico claro sobre essas cidades e como evoluir no sentido de gerar empregos e fomentar os investimentos. As pequenas empresas, elas terão o benefício que nós já implantamos do Simples Nacional, mas elas terão também redutores em todas as faixas, como tínhamos no passado. Não é uma irresponsabilidade o que eu estou dizendo aqui, não é renúncia fiscal. A curto e médio prazo, se fizermos isso de maneira progressiva, vamos gerar mais empregos e um ambiente adequado para que empresas se instalem aqui, empresas que vêm de fora e novas empresas que queiram instalar novas unidades. Eu quero investir no jovem. Eu vi que nós temos, na faixa dos mais jovens, o grande problema de desemprego. Nós queremos um incentivo do ICMS para empresas, pequenas empresas, que contratem o jovem, o primeiro emprego, que ainda não tem experiência, e também o deficiente. Nosso ouvinte lembra você, Denis, que você queria fazer uma pergunta ao João Arruda, falou no ar aqui, inclusive, sobre a escolinha de governo. Vai ter escolinha de governo num eventual governo João Arruda ou não? Prestação de contas é essencial para qualquer administração pública. Não sei se é esse formato. Eu fui relator da lei de licitações. E lá nós percebemos que é essencial a definição de contratos, com muita clareza, a capacitação e qualificação dos servidores públicos, a profissionalização dos servidores públicos. Não, mas a pergunta que eu te fiz, candidato, nem era essa, aquela da transmissão lá da TV, que parava a programação para mostrar o governador. É que eu falo do conceito de escola de governo, não como a escolinha antiga do Requião e do governo do MDB, mas o conceito de qualificação, de capacitação dos servidores. Você tem que unificar o discurso de trabalho e de políticas públicas que são desenvolvidas através de uma ação só. Essa sempre foi a intenção da escolinha, mas daí isso gerou certa polêmica por conta dos debates, dos embates, até porque o Requião tem um posicionamento firme, claro, sobre o que pensa, e isso gerava uma certa polêmica diante dos veículos de comunicação na época. Muito bom. Candidato João Arruda, eu quero agradecer muito a atenção aqui com os ouvintes da Jovem Pan. Quem quiser ouvir mais das propostas, daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, em ponto, o João Arruda estará comigo lá na tela da RIC TV Record. Vamos falar sobre segurança pública e outros temas que não foram tratados aqui no nosso jornal, no RIC Mais Notícias. Então, aos ouvintes da Jovem Pan, faço agradecimento. Muito obrigado. Denian, muito obrigado pela oportunidade. Marque toda a equipe da RIC Mais e me coloco aqui à disposição do ouvinte. O meu Facebook é facebook.com/JoãoArruda15. Lá estão algumas das minhas propostas. No site teremos em breve o nosso programa de governo. Estou aberto para receber sugestões para que esse programa seja aperfeiçoado, para que tenha a participação de todos. Muito bom. RIC Mais Notícias. 7 horas e 45 minutos, 7h45. Daqui a pouco, na tela da RIC TV Record, eu converso com o candidato ao governo do Paraná, João Arruda. Antes de sair, tem tanto pedido de ouvinte para que eu comente a pesquisa presidencial, Mark. Vamos aos números. Vamos primeiro aos números, então. Lula está com 37%, Jair Bolsonaro 18%, Marina Silva 6%, Ciro Gomes 5%, Alckmin 5%, Álvaro Dias 3%, Emael, aquele da musiquinha, 1%,
Boulos 1%, Henrique Meirelles 1%, Amoedo 1%, Cabo Daciolo, Vero do PSTU e João Goulart Filho do PPL não pontuaram. Olha só, duas rapidinhas sobre essa pesquisa. Primeiro, o Lula pode ter 37, 38, 80, 100% das intenções de voto. O Lula não é candidato, então isso é só um parâmetro. Só para saber se o presidiário do Santa Cândida tem condições de passar votos para alguém. Ponto primeiro. Mas o que a pesquisa traz lá dentro dela, para mim, é o ponto central. Segundo a pesquisa, 68% dos brasileiros se informam pela televisão. 68% dos brasileiros se informam pela televisão. A propaganda eleitoral na televisão ainda não começou. Então, todos aqueles candidatos que aparecem com menor intenção de voto e que terão grande tempo de televisão irão crescer. É uma questão tão óbvia quanto a obviedade em si. Se o brasileiro se informa pela televisão e a propaganda da televisão ainda não começou, aqueles que melhor propagandearem a sua campanha terão um crescimento natural. Então, o número trazido nessa pesquisa, com o Bolsonaro com 18% e o Lula com 30 e tantos por cento, isso é só uma fotografia do momento e que não tem nenhum vínculo com a realidade. Primeiro, porque o Lula não é candidato. E segundo, porque a propaganda eleitoral ainda nem começou. O Ibope também analisou a transferência de votos de Lula, Denian. Num cenário sem o petista, fica assim: Bolsonaro 20%, Marina Silva 12%, Ciro Gomes 9%, Geraldo Alckmin 7% e o Fernando Haddad, que seria o candidato do PT, com apenas 4%. Fernando Haddad com 4% e Geraldo Alckmin, que tem quanto aí, Mark? O Geraldo Alckmin, nesse cenário sem Lula, 7%. Vejam o que eu vou dizer. O Geraldo Alckmin com 7% e o Fernando Haddad com 4% tendem a terminar à frente da Marina Silva e o Ciro Gomes, que hoje estão na frente. Uma leitura inteira da pesquisa, eu não posso pegar a pesquisa e ler um pedaço dela. Se a pesquisa diz que 7, arredondando, 7 em cada 10 brasileiros se informam pela televisão, aquele que tiver mais tempo de televisão para propagandear a sua campanha possui potencial verdadeiro de crescimento. Aquele que não tem a televisão ali a apoiar, que é o Bolsonaro, o Ciro, a Marina, que tem tempo muito curtinho, não terão o mesmo destaque dos outros. Então esse bolo aí, ele vai crescer. E Geraldo Alckmin e Fernando Haddad devem subir mais na intenção do eleitor brasileiro do que aqueles outros que agora estão na frente. Então essa pesquisa aí do Ibope, valor dela para o dia da urna, 0. E agora? Agora apenas para saber que quem mais aparece na televisão, o Lula. E o Lula é o candidato que mais aparece na televisão, porque tem notícia do Lula todo dia. Ele tem 30 e poucos. Se esquecessem do Lula no Santa Cândida, o Lula teria 15%. É assim que é. Valeu, gente. Mark, você toca o jornal até o fim, que eu vou com o João Arruda lá pra TV, tá? Um abraço, gente. Até amanhã. Os dados jurídicos da pesquisa, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 2.002 eleitores em 142 municípios. Quando a pesquisa foi feita entre 17 e 19 de agosto, o registro no TSE é o BR-01665/2018. O nível de confiança é de 95%. Agora, 7 horas e 50 minutos, mais da metade dos deputados estaduais vão tentar se reeleger nessas eleições. Dos deputados estaduais, 49 dos 54 estão na disputa. 44 vão tentar a reeleição para o mesmo cargo e outros 5 vão concorrer como deputado federal. No Senado, Roberto Requião quer se manter no cargo que exerce desde 2010. Ele vai disputar uma das cadeiras ao lado de outros 13 candidatos. Os outros 2 senadores disputam outros cargos, como Gleisi, que vai ser deputado federal, e Álvaro Dias, que concorre como presidente da República. 19 dos 38 vereadores de Curitiba também vão disputar cargos eletivos neste ano. 2 deles vão tentar uma vaga na Câmara Federal. Conforme o TSE, 434 pessoas vão concorrer como deputado estadual e 742 pessoas para a Câmara dos Deputados. Mas isso não significa que todos vão
concorrer, não é? Porque as documentações ainda estão em processo de análise e geralmente esse procedimento tira alguns nomes da disputa. A pessoa não entregou a documentação ou tem algum impedimento legal e acaba não sendo efetivada a candidatura. Mas até agora, então, 434 pessoas pediram registro à Assembleia aqui do Paraná e 742 querem ser os representantes do Paraná lá na Câmara dos Deputados em Brasília. E o juiz Sérgio Moro condenou mais 4 pessoas por lavagem de dinheiro em desvios na Caixa Econômica Federal. O ex-vice-presidente da Câmara dos Deputados, André Vargas, que era do PT, foi condenado a 6 anos de prisão. O irmão dele, Leon Vargas, e o empresário Marcelo Simões, a 5 anos cada. Já a contadora Meire Posa vai prestar apenas serviços comunitários e pagar multa. Isso porque ela colaborou com as investigações. Segundo o juiz Sérgio Moro, Vargas recebeu propina não só no exercício do mandato de deputado federal, mas também da função de vice-presidente da Câmara dos Deputados. O juiz destacou que a responsabilidade de um vice-presidente da Câmara é enorme e por isso também a sua culpabilidade quando pratica crimes. Desta vez, portanto, o alvo da Lava Jato não é a Petrobras, mas sim a Caixa Econômica Federal. Segundo as investigações, André Vargas usou a influência política dele para fazer o banco contratar uma empresa de sistemas de informática aqui da região metropolitana de Curitiba. Essa empresa fica em Pinhais. Em troca, ele teria ganho quase 2,5 milhões de reais em propinas. Essa é a terceira vez que o ex-deputado é condenado por Moro. Somadas, as penas chegam a 25 anos de prisão. Ele segue preso no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região de Curitiba, junto com outros presos da operação. A defesa de André Vargas respondeu a essa sentença do juiz Sérgio Moro, dizendo que a decisão é injusta e destoa absolutamente de toda a prova produzida nos autos, assim como no mês de julho do corrente ano, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reformou a decisão condenatória proferida em outra ação penal. Então a defesa de Vargas já avisando que vai recorrer da condenação imposta por Moro a André Vargas. 7 horas e 53 minutos e mais de 100 promotoras, procuradores de justiça e também procuradoras da República lançaram nesta segunda-feira um manifesto contra o sistema de cotas femininas no Ministério Público. O abaixo-assinado já conta com 103 adesões e vai ser levado ao Conselho Nacional do Ministério Público, órgão que fiscaliza a instituição. No documento, as mulheres dizem: manifestamos o nosso profundo constrangimento por causa da possibilidade de que venham a ser criadas cotas que garantam qualquer privilégio para nós dentro do Ministério Público. O manifesto é porque no começo do ano, a Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho anunciou o lançamento de um projeto com o objetivo de analisar a desigualdade nas relações de poder entre homens e mulheres dentro do Ministério Público. Elas justificaram que o Ministério Público é um órgão que jamais cogitou fazer qualquer tipo de discriminação contra as pessoas do sexo feminino, sendo que todos os cargos e participações em eventos públicos sempre foram garantidos para as mulheres que demonstraram competência suficiente para se sobressair na profissão. A simples cogitação de que seja necessária a criação dessas cotas discriminatórias já representam para as mulheres, segundo esse texto delas, uma vergonha indisfarçável, como se não tivéssemos as mesmas condições mentais dos demais colegas para alcançar cargos de poder do nosso interesse, fecha aspas. Elas pedem ao Conselho Nacional do Ministério Público que não aprove esse tipo de cota considerada discriminatória e com potencial criador de rótulos, que ao contrário de beneficiar, só representa um grave retrocesso na história profissional que sempre foi e deverá ser pautada pelo mérito. Então as procuradoras, as promotoras, enfim, pelo menos essas que se reuniram lá em Brasília, mais de 100 delas estão pedindo para que não sejam aprovadas cotas femininas dentro da estrutura dos Ministérios Públicos Estaduais e da Procuradoria da República Federal. 7 horas e 55 minutos, muita gente participando aqui e ainda perguntando como é que eu faço para assistir no YouTube. Como é que é? Conta pro pessoal aí. Bom, a nossa live lá no nosso canal do YouTube é só você procurar aí youtube.com/RicMaisPR. Você vai cair direto na nossa live, você se inscreve no canal, ou então você pode assistir pelo portal Ric Mais. É só você acessar o ricmais.com.br/Jovem Pan. E lembrando que você também pode usar durante todo esse período aí de sabatina com os candidatos a governador do estado do Paraná. É só você colocar a hashtag VotaParaná nas suas redes sociais
e mandar a sua pergunta pra gente. E aí, durante a entrevista, a gente vai pegar aí alguma pergunta com a hashtag Volta Paraná, pode ser a sua, e a gente vai fazer pro candidato. Tem a pergunta aqui do José Augusto, de São José dos Pinhais, querendo saber se quando um vereador sai a candidato a deputado estadual ou federal, se ele pode voltar ao cargo se não ganhar a eleição. Pode sim, viu, José Augusto? O vereador não precisa renunciar ao cargo para concorrer. Então ele pode sair, se ele perder a eleição, ele volta para a Câmara Municipal. Também tem a participação aqui do ouvinte, final telefone 1557, mostrando aqui que o pessoal já está distribuindo panfletos, santinhos, considerando se já pode isso, enfim. Também tem o ouvinte aqui, final telefone 0909, dizendo assim que quem quer congelar tarifas faz populismo. O Fabiano Ribeiro está reclamando aqui dessa situação. Tem a participação aqui também do ouvinte final telefone 0006, não colocou o nome, o Márcio. Ele diz o seguinte, pergunta sobre as declarações de bens dos candidatos. Está lá no site do TSE, viu, Márcio? Tem um sistema lá que é o Divulga Cand Contas. Lá tem tudo. Então você pode digitar lá no Google TSE, você vai cair no site TSE e lá tem todos os detalhes das prestações de contas, das declarações de bens, enfim, dos candidatos e também dos partidos. Você sabe, Marco, o que me deixa menos chateado agora é a questão do cavalete, que não tem mais cavalete. Isso é muito bom, né? A cidade fica menos poluída. Eu lembro que tinha aquelas rotatórias que você não conseguia nem ver a grama, de tanto cavalete que eles empilhavam ali. É um horror aquilo. Tinha uma época que o pessoal amarrava no poste também. E também você não conseguia nem ver o número do candidato, porque era tanto. Ficava um horror aquilo, era terrível. Exatamente, agora não tem mais cavalete, a cidade fica mais limpa. Horrível. Vambora então, 7 horas e 58 minutos. Amanhã está com a agenda fácil aí. Quem é o próximo candidato da sabatina que o Grupo RIC promove entre os pretendentes ao Palácio Iguaçu? Na segunda-feira tivemos aqui Jorge Bernardi, da Rede. Hoje, João Arruda, do MDB. Amanhã, quarta-feira, 22 de agosto, teremos quem? Teremos o professor Piva, do PSOL. Daí no dia 23, depois de amanhã, na quinta-feira no caso, tem a Cida Borghetti, do PP. E na sexta-feira, fechando essa primeira semana de sabatina, o professor Ivan Bernardo, que é do PSTU. Então, agenda cheia aí nesse final de semana. Você fica ligado porque amanhã então tem o professor Piva do PSOL. Você já vai preparando sua pergunta pro Piva do PSOL. E por enquanto, vamos embora então, até amanhã, 7 em ponto. Tchau.